aqui. Continua falando aos nossos corações. No nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Glória a Deus. Ei. Está me ouvindo? Amém? Glória a Deus. Que alegria, meus irmãos, estarmos juntos mais uma vez. Que bom nós estarmos na casa do Senhor, mas como já foi dito, nós estamos no melhor lugar possível esta noite, né? Este é o melhor lugar para nós estarmos. E que alegria que nós estamos na presença de Deus. Amém. Você está alegre por estar na presença do Senhor nessa noite? Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos de volta, né? Ficamos um mês. Nós fizemos uma missão em férias, né? Aproveitamos o mês de julho, que é o mês de férias, nós fomos fazer missões. Nós fomos ao Paraguai. Nós saímos daqui dia 2 e retornamos dia 29. Dia 28. Nós chegamos dia 29. Nós chegamos dia 29, né? E foi uma experiência muito gratificante. Já é a minha 4ª vez que eu vou ao Paraguai. A primeira vez que eu fiz uma viagem missionária foi em 2007. 18 anos atrás, eu fui uma cruzada internacional, né? Primeira vez. E foi uma experiência assim, não dá nem para dizer para vocês como é a experiência. Porque a gente vai numa viagem missionária achando que a gente vai ensinar alguma coisa, né? Na verdade, a gente aprende. Quem já foi em viagem missionária sabe o quanto isso é produtivo e o quanto a gente aprende. A gente já mais aprende do que ensina, né? É uma troca de experiência, é uma nova cultura, é uma outra forma das pessoas se relacionarem. E o Paraguai é tão interessante, tão próximo de nós, mas com uma riqueza cultural muito grande, que a gente nem imagina. Às vezes a gente olha para o Paraguai com preconceito, né? Às vezes a gente diz assim, quando uma coisa não presta, a gente diz, né? É do Paraguai. A gente fala que é do Paraguai. É preconceito nosso, irmão, porque eles, os paraguaios, amam os brasileiros assim. Vocês não imaginam o quanto eles amam o povo brasileiro. Tanto é que tem muitos brasileiros morando lá e trabalhando com agronegócio. Assim como o pessoal do Sul subiu para o norte do Brasil e para o nordeste do Brasil, começaram a investir no agronegócio, da mesma forma eles foram ao Paraguai. Tem muita gente, muitos brasileiros, filhos de brasileiros, morando e vivendo bem no Paraguai com uma qualidade de vida muito boa, uma qualidade de vida diferente da nossa, uma moeda um pouco mais fraca, mas é uma moeda sustentável, né? Isso aqui é interessante. Então a gente traz essas experiências. E a segunda vez que eu fui ao Paraguai foi em 2008. Aí eu fui para uma outra cidade fazer missões. Nós ficamos 2 semanas lá. A terceira vez fomos para a mesma cidade e agora nós fizemos uma viagem que a gente teve várias agendas, do sul para o norte. A gente foi à Cidade Leste, depois a Encarnação, depois a gente foi para São Inácio, que é uma das cidades que a gente teve uma agenda lá. Depois nós subimos para Assunção, ficamos São Juan e Santa Rita e Santa Rosa. Foram 4 cidades ali ao redor. Depois a gente foi para Assunção. De Assunção a gente foi para Choré, que foi o primeiro lugar que eu fui como experiência missionária. Tá? E assim, foi muito enriquecedor voltar em Choré. Há 18 anos atrás, quando a gente foi para esse encontro missionário, primeira vez em Cruzadas, eu fui especificamente para fazer o trabalho de uma colônia, onde as pessoas não falavam espanhol, só o Guarani. Para quem não sabe, o Paraguai fala 2 línguas. É o Guarani, que é a primeira língua mãe, e a segunda é o espanhol, que é a língua do colono. É igual ao Brasil, a primeira língua do
povo brasileiro não é o português. A nossa primeira língua é o tupi, certo? E a língua que nós falamos como oficial, a língua portuguesa, é a língua dos colonos, foram impostas pelos colonos, certo? Então, eles têm um amor pelo Guarani. Gente, há comunidades que só falam Guarani. Quando eu fui a primeira vez, foi necessário ter um intérprete de espanhol para Guarani. E foi onde a primeira vez. Então a gente fez o trabalho nessas colônias. E eu voltei agora, 18 anos depois, tem uma igreja fruto do trabalho de Cruzada Internacional, onde eu estive lá como missionário fazendo trabalho, e hoje tem uma igreja. Uma igreja funcionando lá na colônia. Igreja Bautista de São Domingos, que é o nome. Igreja Bautista de São Domingos. Então, assim, a gente volta muito feliz, porque às vezes, meus irmãos, a gente acha que é pouco, né? A gente fala assim, às vezes o que a gente faz é muito pouco. Minha oração Deus não atende, né? Eu vou orar pelo campo missionário. Gente, eu tenho um amor muito grande pelo campo missionário. Eu penso que missões é a alma do crente. De todo crente deve ser missões. Não tem outra coisa que a gente tem que pensar a não ser missões. Nós não somos salvos, meus irmãos, para vivermos em ativismo religioso. Nós somos salvos para influenciar essa geração. Deus nos chamou para influenciar a geração que nós estamos vivendo. Então foi um tempo muito precioso ali, no Paraguai, esse mês. Foi assim, é um aprendizado muito grande. É tão interessante que a gente pensou nessa viagem, assim, foi uns 2 meses atrás, né, a gente pensando sobre como seria as nossas férias, e aí nós decidimos. Meus irmãos, e assim, eu fiquei tão encantado, porque não faltam os recursos, né? Quando a gente definiu que faremos essa viagem missionária, a gente não tinha os recursos. Meus irmãos, eu divulguei para algumas pessoas, e olha, os recursos chegaram. Amém. Meus irmãos, foram 25 dias de missões, e eu vou dizer para vocês, nós pagamos 4 diárias de hostel, ou de pensão, né? Lei chama hospedaria. De hospedagem. Né? Foram 4 só. As demais, nós ficamos na casa de irmãos. E eu prefiro ficar na casa dos irmãos do que de ir para hotel ou qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque quando você vai para a casa de irmãos, há pessoas que têm hospitalidade, um coração aberto muito grande para receber. E quando você vai para hotel ou para outro lugar, você deixa de se conectar com as pessoas. Você deixa de compreender a realidade das pessoas. E cristianismo é isso, meus irmãos. Cristianismo é ajuntamento, é agregamento, né? É congregacionamento. É isso que é cristianismo. Quando nós chegamos em Assunção, nós não fomos para Assunção já com um lugar previsto. Os outros lugares não. Já estavam previstos e outros apareceram. Mas um dado interessado, nós chegamos em Assunção na quarta-feira, né? Dia 15 por aí. E aí nós fomos com um pastor lá de São Inácio, e nós chegamos em Assunção assim, olha, não sei o que vai acontecer, vamos embora, porque de Assunção a gente já tinha outros compromissos. Aí de repente alguém diz, então vocês precisam de hospedagem? Sim, precisamos. Pois tem um pastor ali que ele tem um sobrado e ele tem 2 quartos específicos só para pastores e missionários. Pronto, ele cabe ali. Imediatamente ligamos para ele e ele disse, não, está reservado, só tem um pastor da Argentina que está aqui, que vai sair amanhã. Se você quiser vir amanhã, a partir das 10, já está desocupado. E assim foi, nós ficamos quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira nós saímos. Nós não pagamos R$1, tinha lençol, porque os ar-condicionados de lá, né? Os ar-condicionados de lá é ar-condicionado e climatizador, aquecedor. Quando está frio, as temperaturas variam muito. Tinha aquecedor, que foi uma época de frio, estava fazendo 6 graus, um frio de rachar, né?
Meus irmãos, nós ficamos lá com frigobar, com lanche, com tudo, e ele disse: está aqui a chave do portão, essa aqui abre ali, esse aqui é o controle, sai a hora que quer, chega a hora que quer. Amém. Gente, campo missionário é assim. A minha esposa fica preocupada: ai, menina, relaxa. Quem está comigo está com Deus, está comigo, você tem um marido. Um marido que vai te dar segurança, proteção. Hã? Exatamente. Então, assim, e aí a gente foi, deu tudo certo, meus irmãos. Então, assim, só contando essas experiências com os irmãos, para a gente ver que como vale a pena servir ao Senhor. Vale muito a pena servir ao Senhor. Eu fico muito feliz de ser alguém que Deus chamou, alguém que Deus achou. E essas experiências nos enriquecem muito, né? Eunice, quer dar uma palavrinha? Pode ser depois. Pode ser agora, nesse clima missionário. Amém. É o clima agora, né? Boa noite, queridos. Boa noite. Mas realmente o que ele está falando é muito interessante. Eu fui com ele. Eu já tinha ido uma vez com ele, para a segunda vez que ele foi, eu fui. Mas nós fomos para um lugar específico. Agora a gente saiu, não. Nós vamos, seja o que Deus quiser. Mas assim, o que eu aprendi com isso? No meu curso de capelania, minha professora falava assim: coloca o pé que Deus vai dar o chão. Quando nós temos fé, você pode ir com fé, coloca o pé, porque Deus ele vai te dar o chão. E foi isso que aconteceu conosco. Deus nos honrou tão poderosamente que eu falei para os mais assim: meu Deus, irmãos, as nossas finanças não foi mexido em nada. Nós não estamos devendo ninguém. Porque Deus ele foi fiel conosco. As hospedagens apareciam assim do nada. Não, você vai lá para minha casa agora. Então, realmente nós temos que nos lançar. O Senhor não nos chamou para ficarmos parados. Não. Nós temos que nos movimentar em favor do reino. Em favor do reino. E lá eu pude ver pessoas sendo rendidas ao Senhor com a palavra que nós pudemos levar. E me deram um desafio muito grande de ministrar para as mulheres. E lá em Choré, as mulheres tudo falando só espanhol, guarani, eu lá no meu portunhol, porque eu entendo, mas eu não sei falar em espanhol igual ele fala, lógico que não. Mas graças a Deus, que na igreja onde eu fui ministrar, tinha pessoas brasileiras e eles têm contato com os brasileiros, porque na igreja funciona uma escola. E lá na escola tem brasileiros, então eles têm contato com o brasileiro. E elas entendem muito bem o que a gente fala. E aí, mas tinha uma pessoa lá para me interpretar. Só que na hora que eu comecei a ministração, o pessoal falou: não precisa, nós estamos entendendo. É só falar devagarzinho que eles entenderam. E graças a Deus, o Espírito Santo ele nos usa. Ele usa a nação e usa a língua para nós nos entendermos como servos do Senhor, chamados para fazer uma obra. E nós podemos ali então ser bênção na vida daquelas pessoas. Foi uma experiência assim, realmente maravilhosa, né? E que Deus realmente nos abençoou muito. Eu fico muito grata por isso. Que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas e através daquilo que a gente pôde levar lá para aquelas pessoas. Irmãos, pensa nos lugares, não todo, mas tem muita pobreza. Tem muita pessoa pobre precisando de Jesus. Não só pobre materialmente falando, mas pobre de espírito, pobre de Deus, porque não tem Deus. E a gente pode então levar essa mensagem. Espero em Deus que essa semente frutifique e dê frutos. Amém. Amém. É isso. Eu costumo dizer que Deus me deu o dom de línguas. Não de língua grande. Porque quando eu olho para Atos e vejo a questão das línguas, ali é língua mesmo. Porque o apóstolo Pedro falou do idioma grego, o hebraico, e todo mundo entendeu na sua própria língua. Então assim, eu não tenho dificuldade em aprender idiomas, né? Eu
Eu sou fluente em 4 idiomas e já estou aprendendo mais um 5º idioma, porque a gente comunica para o mundo. A língua portuguesa, ela é muito importante, mas ela não tem expressão no mundo. Ela é a 5ª língua mais falada do mundo. Então, a primeira língua para se comunicar com o mundo é o inglês. Aliás, a maioria do povo no nosso tempo fala o mandarim chinês, porque a maioria da população está na China, né? Está na China e na Índia. Então, assim, nós precisamos aprender muito para a gente se comunicar com o mundo. Eu fico muito feliz desse culto ser transmitido, porque, irmãos, isso tem um alcance muito grande. A gente não imagina quantas pessoas agora estão nos assistindo em lugares diferentes. O passado deu 995 visualizações. 995 visualizações, irmãos. Esse é o desafio nosso, nos nossos dias hoje, comunicar o Evangelho para o mundo. A gente não pode se contentar só em ser servido. A gente precisa se contentar em servir. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse que eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Eu acho que esse deve ser o nosso sentimento, de querer, de servir. Mas é pouco que eu faço. Gente, o pouco que você faz tem um alcance muito grande. Você vê que em 2007, 18 anos atrás, eu fiz o trabalho de uma semana numa comunidade onde naquela época eu estava aprendendo a falar espanhol. Eu tinha tido umas aulas de espanhol autodidata, eu aprendi como autodidata, e eu não sabia falar o idioma direito, mas eu disse, não, eu vou com o que eu tenho. E hoje tem uma igreja plantada, fruto de um trabalho daquilo que quando a gente se lança para fazer. É preciso fazer algo, irmão. Amém? É preciso fazer algo. O que eu quero falar com vocês hoje, né, sobre edificando uma igreja relacional. Gente, esse pessoal sabe servir. Obrigado. Já estou servindo aqui. Ele não viu. Dê essa água para a esposa aí. Como que nós edificamos uma igreja relacional? Eu penso que essa é a nossa temática. Nós estamos num momento de transição e no momento que a gente está pensando sobre seguir como igreja, e a gente tem que pensar como edificar uma igreja relacional. E uma igreja relacional é aquela que vive como o corpo de Cristo. A igreja relacional, ela está ligada ao corpo de Cristo. Ela tem algumas marcas. Eu quero falar sobre essas marcas da igreja relacional. Então, essa igreja, ela vive um propósito. Ela tem uma visão, ela tem uma missão. Ela tem consciência da necessidade dela no seu contexto, na sua realidade. A igreja relacional tem consciência de que as relações edificam, de que através das relações nós nos unimos, nós compartilhamos, nós expressamos o amor que nós temos através desses relacionamentos. Então essa igreja relacionada, ela é marcada por amor, por unidade, por mutualidade, por um discipulado intencional. Nós precisamos compreender essa palavra intencionalidade. É algo que nós precisamos pensar e inculcar na nossa cabeça sobre aquilo que nós fazemos com intencionalidade. Se você está aqui nessa noite, você está aqui com uma intencionalidade. Quando você volta para casa, você volta com intencionalidade. A sua semana começa com intencionalidade. E os nossos relacionamentos precisam ser relacionamentos intencionais. Nós vamos pensar aqui, quantas pessoas você se relaciona durante a semana? Quantas pessoas passam pela sua vida durante a semana? Você já imaginou
Você já contou quantas pessoas passam pela sua vida? Com quantas pessoas você conversa durante a semana? E se a gente for pensar, olhar esses networking que nós temos, as pessoas com quem nós falamos, conversamos, pessoas que passam pela nossa vida, se nós tivéssemos a intencionalidade com essas pessoas de demonstrar amor, demonstrar cuidado, atenção, nós não precisamos viver num ambiente de julgamento, nós precisamos entrar num ambiente de aceitação. Esse é o ambiente. A Bíblia diz lá em Atos 2, de 42 a 47, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É o que está escrito no texto: a perseverança de uma igreja na sua doutrina. O povo estava arraigado nas suas doutrinas, aquilo era sustentáculo para eles. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles queriam estar juntos, eles cuidavam uns dos outros, eles davam de comer uns para os outros, eles oravam uns pelos outros, eles estavam juntos porque eles eram uma comunidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de igreja. Nós precisamos ser relacional, e quando nós nos tornamos relacionais, nós formamos comunidade. O que é uma comunidade? Eu já disse aqui outra vez que comunidade é aquilo que nós temos em comum. Nós somos unidos por aquilo que somos, nós somos unidos porque somos comuns. Nós parecemos uns com os outros, nós temos o mesmo sentimento, a mesma fé, o mesmo Deus, nós estamos unidos nesse processo. Então nossa unidade é comum, por isso nós somos uma comum unidade. É isso que nós somos. Então, os discípulos do primeiro século naquela igreja, eles viviam isso, essa comum unidade. Então, a igreja relacional, ela é fundamentada no amor. Lá em João 13, 34, 35, Jesus vai dizer que nisso conhecerão todos vão conhecer a mim, está dizendo Jesus, que vocês são meus discípulos. Todos vão saber que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. É isso que a Bíblia diz. Então a primeira chave, a primeira marca dessa igreja relacional é a demonstração desse afeto, dessa ligação, desse amor, dessa intensidade com que nós amamos uns aos outros. O amor é o fundamento de relacionamentos saudáveis. Então a gente olha para as pessoas, a gente olha com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, com um olhar de afeto, de dizer assim: olha, você precisa de Jesus. Quando nós olhamos para as pessoas com esse olhar, com esse fundamento do amor, que é o fundamento das relações saudáveis, a igreja relacional, ela não é um evento dominical, mas ela é uma comunidade viva de amor mútuo. O nosso amor é mútuo, gente. A gente compartilha. A gente não está preocupado com os defeitos do outro. A gente está preocupado com a ausência do outro. A tua ausência, né? A tua ausência, onde você está, como você está. Essa é uma pergunta importante. Teve uma época da minha vida, gente, que eu sempre cuidei de pessoas desde quando eu me entendo por crente. Eu converti aos 16 anos. E eu sempre cuidei de pessoas, eu sempre fui conselheiro das pessoas. Os jovens sempre tiveram perto de mim para dizer assim: como é que eu faço? Eu sempre fui o cabeça
E eu sempre perguntava para as pessoas como elas estavam. E eu nunca ouvi as pessoas ligarem para mim para perguntar como eu estou. Eu quase não ouvia isso, Conceição. As pessoas ligaram para mim para perguntar como você está. E eu fazia isso com muita naturalidade e faço até hoje. E um dia eu estava em casa, eu tinha adoecido, e eu fui ao médico, e aí a conversa saiu, o Osmarino adoeceu, foi no médico, não sei o que, e minha mãe ligou para mim. Minha mãe era viva ainda. E ela ligou para mim e disse: Osmarino, meu filho, ela dizia assim, né? Osmarino, meu filho, porque no Nordeste, todo adulto chama as crianças de meu filho. A gente, lá no Nordeste, é assim, tudo enquanto é meu filho, né? Meu filho faz isso para mim? Meu filho está com fome? Meu filho quer isso? Né? Era assim que as pessoas, que os mais velhos tratam os mais novos lá no Nordeste. E a minha mãe ligou para mim e disse assim: Osmarino, meu filho, como você está? Gente, quando ela perguntou aquilo, como você está, eu não respondi. Eu dei o telefone para minha esposa e fui chorar. E a minha mãe ficou preocupada porque eu não respondi, não é? Mas você sabe, o que marcou aquilo em mim foi porque eu compreendi o significado e o peso da importância de uma pergunta: como você está? Gente, isso vale muita coisa. Uma vez eu estava atendendo um jovem, e era um jovem assim com muito conflito com seu pai, e ele ficou uma sessão inteira falando mal do pai, do relacionamento com o pai, que o meu pai, que ele e tal. Eu disse: você tem o número do seu pai aí? Ele disse: tenho. Por quê? Vamos ligar para ele? Vamos ligar para o meu pai? Mas como assim? Não, nós vamos ligar para o seu pai. Você vai conversar com o seu pai e resolver isso hoje. Mas o que eu vou dizer para o seu pai? O que eu vou dizer para o meu pai? Você vai dizer assim: pai, o senhor está, como você está? Está tudo bem? Pai, eu só liguei para dizer que eu te amo. Você só vai dizer isso, nada mais. E ele fez na hora. Ligou para o pai atendeu e ele desligou. 2 minutos depois, a mãe liga, perguntando o que aconteceu, que está tudo bem com você, meu filho. Por que, mãe? Não, está tudo bem, mãe. Não, porque você ligou para o seu pai e ele está aqui morrendo de chorar. Seu pai está chorando aqui. Porque, não, eu só disse ao meu pai que eu amava. Gente, essa importância de perguntar como você está, isso é muito forte, isso é muito profundo. Experimenta fazer isso na vida de pessoas, sabe? Quando você ligar para alguém, às vezes você não tem nada para dizer, mas pergunta como você está. E deixa que o outro responda, deixa que o outro faça a conexão com a sua pergunta. Isso é muito importante, como você está. E às vezes você tem que dizer para alguém, perguntar como você está. Eu só liguei para dizer que eu te amo. Não é? Só isso. E está muito escasso isso nos nossos dias. Não é? Muito escasso nos nossos dias. E, meus irmãos, amar envolve tempo. Amar envolve sacrifício. Amar envolve perdão e presença. Nós precisamos estar presente na vida dos outros. Esteja presente, não se ausente, não fica no canto chupando o dedo, achando que as pessoas vão lá até você te socorrer. Não faça isso. Se envolva. Esteja presente. Quando você está presente na vida de alguém, no dia que você não está, você fará falta. A pessoa vai sentir a sua ausência.
O Evangelho é muito isso, gente. O Evangelho é essa relação saudável através do amor. E saber que você é amado, sentir que você é amado, sentir que você é importante, sentir que você pertence, isso é muito importante. Mas você não pode ficar esperando, você tem que ir ao encontro dessas coisas. Se você quer abraço, se você quer ser abraçado, abraça primeiro. Se você quer ouvir um eu te amo, diga eu te amo primeiro. Se você quer atenção, dê atenção. Porque o mundo gira, gente. O mundo é um bumerangue. As nossas ações é um bumerangue. O bumerangue você joga daqui, ele vai, roda e volta para o ponto inicial. Então, aquilo que a gente colhe é o que a gente está plantando. Então, plante amor, você vai colher amor. Plante tempo, você vai colher o tempo. Plante presença e você vai colher presença. Então a igreja relacional é aquela igreja que vive na intensidade do amor de Cristo. E isso é porque o amor de Cristo nos constrange. É por isso que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, quem sou eu para não amar? Quem sou eu para ser arrogante? Quem sou eu para ser prepotente? Quem sou eu para achar que sou melhor do que os outros? O amor de Cristo nos iguala. Amém? Amém. O amor de Cristo nos iguala. Somos iguais. Segunda coisa, a igreja relacional vive na unidade. A igreja relacional, ela não vive, meus irmãos, na tempestade, lutando uns contra os outros. Isso não é unidade. Mesmo na diversidade, nós encontramos unidade. Porque unidade não é todos pensarem a mesma coisa. Nós somos diversos, nós somos plurais, porém nós temos uma unidade. Nós queremos caminhar na mesma direção. Um grupo de soldados, cada um pensa de um jeito, mas um grupo de soldados, ele tem unidade, porque um está olhando para frente, outro está olhando para um lado, outro está olhando para o outro, está olhando a retaguarda. Eles estão unidos num propósito, numa meta, numa missão. A igreja é isso. Nós somos um grupo de soldados, embora diversos, com habilidades diversas, com pensamentos e estruturas emocionais diversas, mas nós temos unidade, porque nós queremos a mesma coisa. Amém. E a Bíblia diz lá em Efésios 4, de 1 a 3, andando de modo digno, com toda humildade e mansidão. Com humildade e mansidão. Com longanimidade. A palavra longanimidade é ter um ânimo longo. É um longo ânimo. Nós somos longânimos. Longo ânimos. O nosso ânimo é longo. Sabe aquele ditado que a gente fala assim? Põe muita hora nessa calma. Com muita calma nessa hora. Ou muita calma nessa hora, né? É a mesma coisa. Olha, coloca horas nesse ânimo, porque ele precisa ser um ânimo longo. Gente, é bom estar com pessoas animadas, otimistas, pessoas que estão cheias de esperança. Ela está sempre encontrando uma resposta. Ela nunca se abate. Quando o amor de Cristo está em nós, não há nada que nos abate. Porque nós sabemos qual é o nosso alvo, qual Deus que nós cremos. Nós sabemos disso. Então, a igreja relacional, ela vive nessa unidade. A unidade não é uniformidade, mas ela é uma harmonia na diversidade. Relações saudáveis exigem esforço, humildade
existe compromisso. Como que você tem promovido a paz e a reconciliação? Meus irmãos, se nós precisamos nos reconciliar, este é o momento da reconciliação. Esse é o momento da entrega, esse é o momento de soltar as armas. Nós vamos soltar as armas que nos pesam, mas nós vamos nos revestir da couraça. Amém. Amém. Nós vamos nos revestir das armaduras de Deus. Nós precisamos estar revestidos dessas armaduras. E a terceira coisa, a igreja relacional, ela pratica mutualidade. Nós somos mútuos. A Bíblia diz: amai-vos cordialmente, sede unânimes entre vocês. Seja unânime, queiram a mesma coisa. Vamos caminhar na mesma direção. O propósito é cumprir a nossa missão. O nosso propósito é pregar o Evangelho. E lá em Gálatas 6, verso 2, diz que levai as cargas uns dos outros. Uns aos outros é o mandamento central da vida em comunidade. Amai uns aos outros, suportai uns aos outros, levai a carga uns dos outros. Esteja em unidade uns com os outros. Gente, há uma série de uns aos outros na Bíblia. Então a mutualidade, ela expressa esse cuidado prático, esse cuidado espiritual. Porque no corpo, quando um sente, todo o corpo sente. Quando a cabeça dói, todo o corpo sente. Quando a unha do dedo do pé dói, do mindinho, o dedo mindinho do pé, que não serve para nada, a não ser para bater no canto dos móveis, é só para que serve o dedo mindinho ou o dedinho danado, não é? Mas se ele doer, todo o corpo sente. Então, do menor ao maior, todo o corpo sente. Quando nós estamos na mutualidade, o que um sente, todos sentem. Se um adoece, todos vão acudir. Se um precisa, todos estão juntos. Isso é mutualidade. Então, quando a gente ajuda uns aos outros no tempo da necessidade, não é? Nós precisamos ajudar uns aos outros no tempo da necessidade. Isso é igreja relacional. Nós cuidamos espiritualmente uns dos outros. Lá em Tiago diz que se alguém está doente, vai, ore, unja com óleo, né? E se tiver pecado, que seja perdoado e que aí vamos seguir adiante. É isso que a Bíblia está dizendo. É esse cuidado mútuo que nós precisamos ter uns com os outros. Igreja relacional é o lugar do discipulado. Nós discipulamos intencionalmente. Então, Mateus 18, 19 e 20 é o grande texto da grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações. Façam discípulos. 2 Timóteo 2,2 diz que o que de mim ouvistes, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Meus irmãos, o discipulado é uma marca nossa. Nós não podemos ficar com os braços cruzados. Nós precisamos discipular alguém. Nós precisamos andar com alguém, estar orando por alguém, com a família, com um e com o outro, porque o discipulado acontece melhor em ambiente de relacionamento, não no ambiente de formalidade. Discipulado não é uma classe. A gente não discipula numa classe. Não existe classe de discipulado. Discipulado é relacionamento. Discipulado é relacionamento. A gente discipula nas nossas relações. Uma igreja relacional, ela forma discípulo por meio de vida na vida. É a vida na vida do outro. É aí que a gente forma discípulo. Quando a gente ouve alguém, quando você entende a dor do outro, você está orando pelo outro, você está ajudando a curar o outro, isso é discipulado. E além da gente discipular, nós também somos discipulados. Uma igreja relacional, ela reflete o coração de Deus, como um corpo unido, amoroso, que cuida, cresce junto.
Uma igreja relacional não é uma igreja centrada em programas. Os programas são importantes, mas eles não são os mais importantes. Mais importante são pessoas. Mais importante é gente. Uma igreja relacional tem cheiro de gente. Uma igreja relacional, o seu olhar é para fora, é para as necessidades, é para acudir as necessidades. Ela está centrada em pessoas, em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos intencionais, em relacionamentos transformadores. Essa é a característica de uma igreja relacional. E aí a gente começa a pensar que tipo de membro da igreja você tem sido. Você tem investido nos relacionamentos? Você está mais focado nos programas ou nas pessoas? Para onde nós estamos olhando como igreja hoje? Onde nós queremos chegar? Para onde nós vamos? Qual direção nós vamos tomar? Entende? A gente começa a se perguntar qual é a direção, para onde nós vamos. Nós vamos ficar aqui mais 20 anos colhendo os mesmos resultados, ou nós queremos ser relevantes para essa geração? Está disposto a sair do anonimato, se envolver mais profundamente com pessoas? Irmãos, porque eu costumo dizer que igreja é um hospital. Ela é um hospital. E as pessoas que chegam aqui, elas chegam com umas demandas para serem resolvidas. E as pessoas que chegam a nós, elas chegam com uma necessidade de relacionamento, de pertencimento. Todos nós queremos nos relacionar e pertencer. Todos nós queremos. Todos nós queremos um abraço fraterno, afetuoso. Todos nós temos essa necessidade. E quais são os passos práticos que a gente pode tomar para viver uma vida relacional? O que nós vamos fazer com isso? Como que nós podemos ser intencionais, relacionais, relacionamentos saudáveis, transformadores e intencionais? Então, são perguntas que nós precisamos, nos nossos dias, fazer. Onde nós queremos chegar como igreja? Então nós vemos, igrejas como a igreja de Jerusalém, que no momento da pregação foram agregadas quase 3.000 pessoas. Jesus disse: não saia de Jerusalém, fique ainda para receber o poder do alto, para cumprir a profecia de Joel. E se cumpriu no dia de Pentecostes. Quase 3.000 pessoas. E em Atos 4, verso 4, o número de crentes já estava chegando a 5.000 pessoas. Em Atos 2 acontece um derramamento, 3.000 pessoas, e essas pessoas se espalham pelo mundo. Já novos crentes, abrindo igrejas na região da Ásia. E quando a gente chega em Atos capítulo 4, verso 4, o número de crentes já chega a quase 5.000. Em Atos capítulo 5, a multidão de homens e mulheres eram acrescentados ao Senhor, porque era uma igreja relacional, uma igreja de cuidado. Em Atos 6, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Qual era o fator de crescimento daquela igreja, meus irmãos? Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, meus irmãos, ela se torna automaticamente uma igreja relacional. A marca de uma igreja relacional passa por ser cheia do Espírito Santo. Ela vive uma vida comunitária intensa, que sinais e maravilhas eram operados por meio dos apóstolos, por intermédio dos apóstolos. Nós não temos mais milagres, meus irmãos, nos nossos dias. A gente não fala mais de milagres, a gente não crê mais em milagres. O homem está tão voltado para si que ele não acredita mais em milagres. A igreja de Antioquia,
de Jerusalém crescia, tinha uma vida cheia do Espírito Santo. A igreja de Antioquia, ela tornou-se um centro missionário. Foi a igreja que enviou Paulo. Paulo se converte, vocês conhecem a história de Paulo, a conversão de Paulo. Ele se converte, ele se apresenta ao grupo em Jerusalém, ele não é aceito, e ele vai para Antioquia, e lá em Antioquia ele é discipulado, e a igreja de Antioquia é quem envia Paulo. E aí os discípulos foram primeiramente chamados de cristãos, eram mais parecidos com cristãos do que a igreja de Jerusalém, mais parecidos com Cristo. E eles começaram então a ser um polo missionário, ali através de Paulo e Barnabé. Qual era o fator de crescimento daquela igreja? Era uma igreja multicultural, era uma igreja que estava aberta a acolher todo mundo, por isso ela cresceu. Uma igreja relacional, ela está disposta a crescer, a ser multicultural, pluricultural e aberta. A igreja relacional, ela tem que ter a intenção de ser uma igreja missionária, não só a intenção, mas ela tem que ser uma igreja missionária. A missão deve ser a energia motora que pulsa o coração dessa igreja relacional, a igreja missionária. E outras igrejas, como a igreja da Ásia Menor, Éfeso, Corinto, Tessalônica, igreja que Paulo plantou essas igrejas. Paulo ficou ali para plantar a igreja, e as pessoas começaram a abandonar a feitiçaria, a idolatria, a magia, e foram se convertendo. A igreja de Corinto era uma igreja grande, com muitos desafios. A igreja de Tessalônica era uma igreja de fé e evangelismo. As igrejas da Macedônia cresciam. A igreja dos Gálatas, que o compromisso com o evangelho, mesmo em meio a perseguições, a igreja crescia, porque ela estava disponível para servir. Que essa deve ser, meus irmãos, essa deve ser o que pulsa a nossa alma. Nós somos estar desejosos pelo crescimento. E para crescer, meus irmãos, nós somos sair do anonimato. Nós somos mudar as nossas vestes. Nós precisamos nos identificar com a comunidade, estar no meio da comunidade, influenciar essa comunidade e, acima de tudo, estarmos revestidos do poder do Espírito Santo. Amém? Você quer ser essa igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. É para isso que o Senhor nos prepara. Nós vamos cear essa noite, e nós vamos cear a ceia de um compromisso de sermos uma igreja relacional. Enceando nessa noite, você vai dizer assim: Senhor, eu quero ser uma igreja relacional. Eu quero ser uma igreja relacional. Eu quero ser uma pessoa de relações. Eu preciso, Senhor, me mova para ser uma igreja relacional. E nós precisamos ser movidos para esse modelo. E essa igreja relacional, ela não é uma igreja institucionalizada. Não, ela é uma igreja aberta, não é uma igreja que acontece dentro de cada um de nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos desafiados nessa noite a abrir mão, Senhor, do nosso ego, do nosso conformismo, a abrirmos mão, ó Deus amado, de toda atitude que afasta as pessoas. Somos desafiados a abrir a nossa alma para acolher, para amar, para buscar unidade, para buscar relacionamentos saudáveis, transformadores, intencionais. Somos nessa noite, Pai, desafiados para sermos missionários, cumprir a missão de Mateus 28, 19 e 20, de que possamos, Deus, ir além da nossa casa, mas que
essa cidade seja impactada pelo poder do Espírito Santo através da tua De igreja. Jesus, o Pai. Queremos servir esta geração. Amém, Senhor. Queremos ser modelo para esta geração. Sim, meu Pai. Queremos viver, ó Pai amado, um verdadeiro cristianismo que pulsa dentro de cada um de nós. Seja, Senhor. Nos ensina a amar, Senhor, nos tire da formalidade, mas que possamos ir, ó Deus amado, aos campos, aos lugares, às pessoas, aos lares, e que possamos, Pai, no nome de Jesus, ter uma palavra que transforma, Amém. ter um evangelho vivo, capaz de mudar a vida do homem. Assim seja. Pai, em nome de Jesus, me usa a tua igreja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cear nessa noite. Pão e vinho estão sobre a mesa. Esta é a mesa do Senhor. A mesa do Senhor está posta, meus irmãos. É a mesa do compromisso, é a mesa que nós vamos, no nome de Jesus, nós vamos apenas dizer para o Senhor que nós o amamos, que nós queremos participar da obra salvadora de Jesus. Nós queremos participar como memória, como lembrança, mas acima de tudo, que nós possamos lembrar de quem nós somos em Cristo. Lembrar de que nós somos o corpo de Cristo. Que a nossa alma nessa noite se renda. Se renda a esse compromisso comigo. Amém? Amém. Quem vai servir hoje? Amém. Glória a Deus. Vamos cear nesta noite a ceia da comunhão, a ceia da integração, a ceia de corações abertos para o relacionamento nessa noite, em nome de Jesus. Alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus, que quer aceitar, quer tomar uma decisão ao lado de Jesus? Se tem alguém que quer fazer um compromisso ao lado de Jesus, levante sua mão, que eu quero orar com você. Alguém nessa noite? Alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor? Alguém nessa noite que quer viver uma nova vida, uma mudança de vida? Eu quero orar com você. Essa decisão precisa ser tomada. Alguém nessa noite disponível para Jesus nessa noite, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero viver igreja, eu quero ser igreja. Alguém nessa noite? Se não, que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor te dê a paz, o Senhor te enche de alegria, o Senhor renova a tua vida. Que a tua semana, que este mês que começa seja um mês de muita vitória. Que o Senhor possa te levar aonde Ele ainda não te levou. Que o Senhor possa te dar uma nova trajetória, um novo